Estamos agora com o pastor Sanzio aqui, conhecido de todos nós, homem de Deus. Eu sempre falo alguma coisa sobre o pastor Sanzio, é pelas coisas que ele tem feito, né? Não que outros não tenham feito, né? Todos nós estamos fazendo, mas muita coisa eu devo ao pastor Sanzio, nesses últimos tempos para cá, pelo apoio, pelo ensinamento, pelo crescimento espiritual. O pastor Sanzio andou me dando umas instruções, umas aulas que foi muito bom, abriu muito a minha mente. Mas nós estamos aqui nesta manhã para ouvir uma palavra transformadora e renovadora, uma instrução do Senhor. Então abra seu coração, preste atenção. Nós estamos aqui para usufruir desta palavra, que o Senhor diz que ela é viva e é eficaz. Vamos abençoar a vida do pastor Sanzio. Ó Deus, estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua presença. A Tua palavra diz que quando estiver dois ou mais, a Tua presença é real. Mas nós sabemos, Senhor, que através de Ti é que vem o conhecimento, a sabedoria, que vem a solução. É através de Ti que vem a alegria, que vem a paz. Por isso queremos ter tudo isso, Senhor. Por isso usa o Teu eleito, o Teu servo, com poder, com graça e com autoridade. E que o Espírito Santo possa falar, o Espírito Santo possa transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor deseja, que venha de encontro às necessidades da Tua igreja e de nossas vidas. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Abram aí no livro de Tiago, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tudo bem com vocês? Amém? Tiago 5,16. Tem uma expressão que a gente precisa caminhar nela, andar em cima dela. O versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Aí vem com uma complementação falando sobre a oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Outro dia eu ri bastante porque eu vi num vídeo um jovenzinho numa dessas cidades do interior de Minas Gerais vendendo picolé. Então ele saía nas ruas gritando: olha o picolé, R$2. Aí um dado senhor chegou perto dele e falou com ele assim: faz para mim 5 picolés por R$10. Aí ele pegou e disse assim: não, mas aí você quebra a firma. Uai, aí não, eu não posso fazer 5 picolés por R$10. Aí o senhorzinho perguntou para ele dizendo o seguinte: mas quanto que é o picolé? R$2. Então eu quero 5 picolés por R$10. Não, mas aí não, desse jeito não dá. O que isso significa? Que ele não conseguia entender o que estava sendo processado, o que estava acontecendo. Dentro da igreja é a mesma coisa. Muitos irmãos e irmãs não conseguem entender como que Deus faz o processo. Eu disse aqui semana passada que Deus criou a igreja para ser uma grande águia. E a águia voa. A águia tem visão apurada, aguçada. A águia consegue pegar a sua presa. A águia, na realidade, dentre as aves, é a ave com a maior capacidade de voo, de velocidade, de visão. Só que mesmo a águia, se ela tiver com as asas quebradas ou uma delas feridas, ela não voa, ela anda. Então, se o irmão não compreende, se o irmão não entende, quando você vai especificamente no livro de Êxodo, no capítulo 35,
do versículo 30 ao versículo 35. O povo saindo ali do Egito, e escravo aprende pouca coisa, se dão poucas oportunidades para escravo. Escravo não tem a oportunidade de aprender muito. Então Israel, quando era escravo do Egito, ele não obtinha, ou ele não tinha nenhuma aparição em relação a desempenhar boas funções, só se fazia serviço de escravo. E sabe o que diz lá em Êxodo, capítulo 35, de 30 a 35? E o Espírito Santo de Deus encheu Bezalel e deu a ele sabedoria, inteligência, deu a ele capacidade para elaborar as coisas, para fazer as coisas serem desenhadas. Imagine só, sai aquele tanto de escravo, sem saber fazer nada, mas Deus foi lá justamente fazer isso, suprir a necessidade da nação, e deu a Bezalel e a Aholiabe uma condição de, diz o texto, ser engenhoso, inventar as coisas. Pastor, por que você está indo por esse caminho? É porque dentro da igreja tem um livro no mercado que chama Óbvio. O que significa a palavra óbvio? É o que você sabe que tem que fazer, só que você não entende, por isso você não faz. Você sabe na automaticidade, na decoração, você sabe, mas você não faz. E eu estou dizendo tudo isso, rodeando tudo isso, para dizer que a igreja sabe pouco a respeito de orações. A Bíblia ela é repleta de orações. Pessoas que buscaram Deus, o Deus da Bíblia, que incentivou pessoas a orarem, a buscar a Ele. Cristo ora muito, e a igreja não consegue perceber isso. E se a igreja não ora, ela não desfruta do benefício que a oração traz. Cristo sabia exatamente o valor da oração, por isso ele orava constantemente, sempre. E Cristo entendia que a oração era um benefício para ele mesmo e para aqueles que estavam próximos dele. E é interessante como historicamente o homem ele é dado a necessidade da comunicação. Só que, como vimos aqui semana passada, se ele faz a conexão errada, e muita gente dentro da igreja faz a conexão errada, a gente observa que isso não tem valor. Esse segmento não vai trazer nenhum tipo de consolo, nenhum tipo de benefício. O Salmo 115 vem fazendo essa apresentação. E quando a gente vai vendo Bíblia, a gente vê que a oração, ela tem a finalidade de integrar as pessoas. E Deus é aquele que se interage, comunica, fala com as pessoas, ouve as pessoas. E é exatamente isso que na história da humanidade Deus tem feito. No Salmo 65, versículo 2, diz a Bíblia que Deus ouve as orações dos homens. Deus ouve orações que são feitas dentro da igreja, fora da igreja, por cristãos e também por não cristãos. E quando você vai vendo Bíblia, você vai lá em Jeremias 33, a ideia é essa, o estímulo que Deus dá às pessoas: invoca-me, eu vou te responder, eu vou anunciar para você coisas que você não sabe, mas que você precisa saber, são revelações. Mas quando eu paro em João capítulo 17, e aí eu quero que você leia comigo lá, João 17. Todo esse capítulo foi uma parada de Jesus para exemplificar a importância da oração. E esse capítulo é a oração que Jesus fez pelos seus discípulos.
E você imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para orar para os seus discípulos. E aí, dentro desse capítulo, que você vê é Jesus Cristo fazendo no mínimo 4 referências importantes que não poderiam faltar na vida dos discípulos. Se faltasse, ia complicar. Se faltasse, ia criar danos. Se faltasse, ia gerar uma situação difícil de conviver. Jesus ora para que os discípulos tivessem proteção. A gente vai ver agora. Vai viver sem proteção, vai morrer, vai se dar mal, não vai andar, tem um fim rápido. Jesus orou também para que as pessoas tivessem uma situação muito importante relacionada no capítulo 17, versículo 17, relacionado à questão da consagração, da santificação. Depois ele fala sobre a comunhão e a união das pessoas. Então, a gente vai parar hoje para prestar atenção na frase de Jesus, no capítulo 17, no versículo 15. Leia comigo aí, por favor. Jesus Cristo orando pelos seus discípulos e eles observando essa oração. Eu tinha um professor que falava comigo assim: Sâncio, pela oração que a pessoa faz, você sabe como que ela está. Deixa ela falar. Você vai descobrir o que está dentro do coração dela. Qual é o anseio dela. O que ela está precisando. E é verdade. E aí no coração de Jesus, Jesus estava dizendo o seguinte, no capítulo 17, versículo 15. Ele estava dizendo ao Pai: não peço que o tires do mundo. O que Jesus estava dizendo? Eles vão ficar no mundo. Eles vão se estabelecer no mundo. Mas, entretanto, a palavra mas aí é uma advertência, mas Deus, que os livres do mal. Vai ter mal, vai ter perigo, vai ter ameaça, vai ter dor, vai ter uma situação realmente de sacrifício, literalmente. O que Jesus está dizendo? Eles vão precisar de proteção. Então, é a primeira ótica da escola dominical de hoje, dentre as 4 que nós fizemos referência, que a gente vai ver essa ideia de Deus pedir proteção para você. E o que significa isso? Irmãos, Jesus tendo orado pelos discípulos para que Deus os protegesse, isso tinha um grande significado, e isso tem um grande significado para você. Você vai ter que orar pedindo a Deus proteção para você, para a sua família, para as pessoas que você conhece. Pedir a Deus proteção é necessário, é algo que você não pode ignorar, dispensar. Sem proteção não há paz. Vai fazer as coisas sem a paz. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter todos os recursos necessários, você pode andar, caminhar, você pode ter um punhado de gente perto de você, mas sem paz você não se sente bem. Pai, eu vos peço que não os tire do mundo, mas que os livre ou os proteja do mal. Quando você pede a Deus proteção, o que você está pedindo a Deus na realidade é: dá-me paz, Senhor. Sem proteção, se não há paz, quem não tem paz não tem direção. É uma sequência. Se eu não tenho paz, eu não sei decidir para onde que eu vou. Há uma perturbação, há uma situação de incômodo.
E aí, o próximo passo é a ausência de direção. Tudo porque não teve proteção. E vamos seguir a sequência. Então, se eu não tenho paz, não há direção. Se não há direção, não há caminho. Como que eu vou traçar um caminho, o correto caminho, o caminho que realmente vai me trazer um resultado, se eu estou lá atrás? Não há paz, se não há direção, e se não há direção, não há caminho. E se não há caminho, não há propósito. Então a vida, ela fica sem propósito. Tudo começa lá, na proteção que não houve, na proteção que não aconteceu. E se não há caminho, não há propósito. E se não há propósito, a próxima sequência é: não há significado. E se não há significado, eu chuto tudo, tudo é vão, não importa nada. Viu um perigo que existe, originário aí da ausência da proteção? E Jesus Cristo olha para os discípulos e a primeira coisa que ele pede é isso: Deus os proteja. Dê paz a esse povo, Deus, porque pela paz esse povo vai ter uma direção, e pela direção esse povo vai ter um caminho, e pelo caminho esse povo vai adquirir um propósito, e o propósito dá significado à vida. E aí as pessoas vão fazer as coisas baseadas naquilo que não é vão. Mas a gente ignora isso. A gente acha que a gente pode andar para lá e para cá e não pedir a Deus proteção. A gente vai vendo biblicamente que a proteção, ela é destinada aos mais fracos, ao vulnerável, ao limitado, porque alguém que se julga ser forte, capaz, dominador ou manipulador, ele não precisa de proteção, ele não se importa com a proteção espiritual, ele não pede proteção, ele não convive com esse tipo de argumento na oração: Deus, livra-me do mal. Ele não dá importância para isso. O mal vem, ele entende aquilo como algo natural, como algo que deve se conviver. E Jesus orou: proteja-os do mal. A proteção, além de ser destinada ao fraco, ao vulnerável, ao limitado, quando a gente reconhece isso, a gente busca a proteção de Deus. Se a gente não reconhece isso, a gente não dá importância, ou a gente não valoriza tanto, a proteção, além de ter um destino que é ao vulnerável, ao fraco, ao limitado, e parece que hoje em dia é vergonha falar que está vulnerável, é vergonha falar que está fraco, é vergonha você admitir que há limitações. O meio secular impõe isso nas pessoas. Não, você é forte, não, você pode, não, você vai alcançar, não, você é a pessoa. A Bíblia não diz isso. Há limite nos homens, e a Bíblia diz que Deus fez isso. Então, além do destino da proteção, a proteção, ela serve para abrigar as pessoas, porque esse povo vulnerável, fraco, esse povo limitado, esse povo que precisa de ajuda, e todos nós precisamos, esse povo precisa de abrigo, de defesa, de um lugar de refúgio contra as perturbações. E é por isso que Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Vou te abrigar, defender, darei a você um lugar de refúgio contra as perturbações. Então a proteção, ela tem um destino e ela tem uma serventia. Você precisa da proteção de Deus. A proteção, além de ter um destino, uma serventia, de uma forma prática,
ela evita a quebra das pessoas. Você já viu uma pessoa quebrada? Uma pessoa quebrada é aquela pessoa descrita lá em Ezequiel 34:4. Ela precisa de remendos, de calcificação para novamente ser renovada. Então, a proteção que Deus dá, ela evita a quebra das pessoas. A proteção que Deus dá evita também que as pessoas se percam. Você sabe ou já teve a sensação de estar perdido? É horrível. E a maioria das pessoas passam por isso. A sensação de estar perdido ou perdida. A proteção de Deus ainda evita as pessoas adoecerem por causa dos ataques, por causa das ameaças. A proteção de Deus ainda evita as pessoas de desgarrarem. Sabe o que é isso? É a pessoa que tem, que usufrui, mas que perde a visão e foge, vai para outro lugar. A proteção ainda evita que as pessoas se firam ou se enfraqueçam. Quando você vai em Ezequiel 34:4, você vê esses estados da ovelha. Nós somos a ovelha e precisamos do pastor, com seu cajado, com seu guia, com a sua forma e maneira de nos levar para o aprisco. E a igreja vai precisar entender isso. Por que se perde? Por que se adoece? Por que se desgarra? Por que se fere? Por que se enfraquece? Possivelmente porque no momento faltou algum tipo de proteção. Aí a gente vai entrar especificamente na necessidade do povo. Quando se reconhece que se precisa de Deus, para que Deus entre nas situações e sirva de proteção e destine as nossas vidas à sua proteção, para que a gente possa, através dessa proteção, nos servirmos do abrigo que Ele tem, da defesa que Ele tem. A gente começa a entender melhor a necessidade de orarmos. Deus, protege, livra do mal, porque a proteção, ela produz a paz para essa pessoa, uma direção para essa pessoa, um caminho, um propósito, um significado. E as pessoas precisam buscar mais de Deus, a sua proteção. Quando você vai lá em 1 Crônicas, e eu vou deixar você ir lá comigo, 1 Crônicas capítulo 4, por favor. Abra aí em 1 Crônicas capítulo 4. Você vai ouvir falar aí numa narrativa de um homem chamado Jabes. Olha aí comigo. Sabe o que significa enquanto você vai olhando aí 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 a 10. O nome Jabes significa o que causa sofrimento. Então esse homem nasce com esse nome. A mãe deu a ele este nome. E os nomes representavam significados antigamente. E hoje também representa. Só que hoje as pessoas não dão tanta importância assim. Mas esse nome, em 1 Crônicas 4, de 9 a 10, o texto diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Ele nasce com esse nome, a ele é impregnado esse nome. E as pessoas que pronunciavam naquela época, no contexto bíblico, Jabes, entendiam: esse é aquele que causa dor, sofrimento. Só que Jabes não deixa o seu nome definir o seu destino. Você não pode deixar o seu passado definir o seu presente,
quanto mais mandar em relação ao seu futuro. E você precisa entender isso. Jabes, no meio social em que ele estava, na convivência que ele tinha, ele sabia que quando as pessoas o chamavam Jabes, estava dizendo: você é aquele que causa sofrimento. Se eu sei que eu estou me relacionando com uma pessoa que causa sofrimento, que promove sofrimento, a minha tendência natural é me afastar dela. Claro. Para que eu vou conviver com uma pessoa que causa sofrimento? Imagine o estado de Jabes. Imagine o posicionamento de Jabes. Imagine Jabes no meio familiar com seus irmãos. Possivelmente ele carregava uma vergonha, possivelmente ele convivia com uma vergonha. Eu sou aquele que causa sofrimento. Como é que se resolve isso? Como é que a Bíblia aponta uma solução em relação a isso? Como que uma pessoa que vem sendo frustrada, derrotada, humilhada, resolve o seu problema? E a igreja precisa atinar para isso. E não viver apenas do óbvio. Porque o óbvio é quando se sabe, mas não se entende o que se sabe. É como se decorasse. Lembra do exemplo do picolé? Quanto que é o picolé? R$2. Então me dá aí 5 picolés. Eu vou te dar R$10. Não! Quando não se entende, se despreza. E é por isso que nas igrejas evangélicas, eu vou especificar mais, falar de nós. É por isso que os congregacionais possuem muita dificuldade em orar. Por isso, não se entende. Quando não se entende, não se ora. Quando não se ora, não se tem um efeito dito lá em Tiago capítulo 5, versículo 16. Muito vale as orações do justo. Então nós temos um potencial enorme. Nós somos a águia. Em uma das nossas asas, a força está nas orações ou na oração. A outra asa, ela precisa da leitura bíblica, porque a oração precisa de base, de fundamento, de direção. Então eu tenho a leitura bíblica em uma das asas, e eu tenho na realidade as orações em uma outra das asas. E quando uma dessas asas estão quebradas, eu não ando. Às vezes eu paro. Mas o destino não é esse. A águia não foi feita para andar, para voar. E voar alto, para visualizar coisas que inclusive não são comuns de serem visualizadas, por causa do seu alto alcance de visão. Então se eu não oro, está acontecendo alguma coisa errada comigo. Estou desprezando alguma coisa. Quando você pega então Jabes em 1 Crônicas capítulo 4, de 9 a 10, você o percebe dando uma solução à sua situação do passado, ao seu nome. Eu já nasci com essa situação que causa sofrimento. É o significado do nome Jabes. Mas olha o que diz o versículo 10 em 1 Crônicas. Diz assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Diz o texto assim, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal, Deus me dê proteção, do mal não seja aflito. Diz o texto assim: e Deus lhe concedeu o que tinha o quê? Pedido. E a igreja precisa traçar esse mesmo caminho de Jabes. Certamente Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor.
Certamente muita gente na igreja está cansada de viver a mesma vida, a mesma luta, a mesma situação e situações de dores. Jabes estava cansado de carregar aquele fardo. Certamente dentro da igreja existem muitas pessoas que estão com os mesmos fardos há muito tempo e carregando esses fardos. E como que se resolve isso? No caso de Jabes, especificamente, ele resolveu, diz o texto, no versículo 10, invocando o Deus de Israel, conversando com ele. O texto diz, dizendo a ele e falando com ele: Deus, se me abençoares muitíssimo e na realidade me ampliares aquilo que eu preciso ser ampliado, as terras, e a tua mão for comigo e me fizeres com que o mal não seja a minha aflição, mas que o Senhor me livre. Exatamente, ou de forma similar, Jesus Cristo em João capítulo 17 ora dessa maneira pelos seus discípulos. Eles não podem, não vão sair do mundo, mas eu lhe peço que os livre do mal, ou que os proteja. Jabes orava a Deus para alargar as suas fronteiras. Você quer prosperidade? Ninguém prospera sem proteção. Quer crescer? Ninguém prospera sem proteção dada por Deus, seja em que área for. Porque para crescer, precisa-se de algo chamado paz, direção, caminho, propósito, e tudo isso tem que ter um significado. E eu quero que você entenda isso. A proteção que Deus tem para te oferecer é o início do seu crescimento, e é aquilo que você precisa. A prosperidade tem relação com a proteção que Deus tem a te oferecer. Se não se perde, sofre o dano, causa o mal, rouba-se, e aí a prosperidade vai embora. Quanta coisa pessoas dentro da igreja têm perdido. A alegria de muita gente tem se perdido. Muita gente está sendo roubado em sua alegria, na visão bíblica. Muita gente está sendo roubado ou impedido de progressão em função da ausência da proteção. Porque muita gente acha que Deus tem a obrigação de proteger. Quem te disse isso? Deus não tem obrigação nenhuma. O que Ele faz por compaixão, por misericórdia. E a gente entende isso no clamor do cego de Jericó. Jesus Cristo estava indo, caminhando, sendo destinado para um determinado lugar. A parada que Ele faz é uma parada de misericórdia, é uma parada de compaixão. A parada que Deus faz em sua vida por você é uma parada de misericórdia, de compaixão. Então, quando Jabes pede alargamento das terras, prosperidade, é isso que ele pede. Ele precisava de proteção, porque alguém ia tentar roubar, atacá-lo em relação às terras que ele ia possuir. Então, o que ele pede a Deus? Me proteja. Então, quando você vai ter algumas conquistas, você precisa entrar no processo de proteção para que Deus te proteja. E a prosperidade, ela tem essa relação. E quando Cristo ousa, e Cristo ousadamente usa essa expressão, você precisa entender isso. João 17, versículo 15: Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jabes não parou por aí. Jabes suplicou a presença de Deus, que a tua mão esteja comigo. Jabes, nessa petição, o que ele pede é a fonte da proteção. Olha,
eu quero essa fonte comigo. A fonte da proteção é o próprio Deus. Podemos pensar insistentemente, teimar, sermos convencidos que existe proteção fora de Deus, porque temos dinheiro, porque temos amigos, porque temos emprego, porque temos uma saúde, porque temos qualquer estrutura, mas não há proteção fora de Deus. Quando você passar pelo Salmo 127, versículo 1, você vai entender isso. Em vão vigia o sentinela. A ideia de guardar, a ideia de proteger. A Bíblia diz que em vão, inútil, vigia, aquele sentinela, se Deus não vigiar. A gente vai vendo que Jabes conclui a sua oração de uma forma reveladora quanto àquilo que ele precisava. Ele finaliza da seguinte maneira: guarda-me dos males e livra-me das dores. Pastor, você está dizendo que a gente tem muita dor porque a gente não pede a Deus para nos livrarmos das dores? A gente tem muito sofrimento porque a gente pede a Deus para não nos livrarmos dos sofrimentos? Pode ter uma relação muito profunda com isso. Porque proteção para Deus é relacionamento, é proporção de paz para você, é direção, é um caminho te dado, é um propósito que você vai seguir, de forma que Deus vai te amparar. A gente tem que pensar nisso. Jabes entende que seus passos, por mais que fossem prósperos, jamais seria uma tarefa fácil, porque existiriam males e dores, e ele precisaria de proteção. Deus serviu de regulamentação e continua servindo nessa terra de regulamentação para proteger um punhado de coisa. Deus protege, as pessoas nem sabem que é Deus que está protegendo. Mas quando eu não vou sabendo as coisas, eu vou considerando as coisas como algo comum. E é o algo comum para mim, dependendo da situação comum que é, eu não consigo dar o devido valor. Agora, para Jabes, Moisés, Abraão, Jacó, a proteção de Deus não era algo comum, era algo essencial, vital. Ele lutava por isso. Jabes lutou por isso, Moisés lutou por isso, Abraão lutou por isso, Jacó lutou por isso. Eles sabiam, tinham consciência através da oração. Jabes entendeu: eu não conseguirei mudar essa vergonha desde o meu nascimento até os dias de hoje, se não for através de invocar o Deus de Israel. Então ele ora a Deus: muda a minha situação. E diz o texto que ele foi o mais nobre entre os seus irmãos, o mais notável, tudo por causa de uma oração. E ele pede exatamente a Deus proteção. Alonga a minha terra, Deus, me dê mais terras, mas me dê proteção. Me faça vencer, Deus, mas me dê proteção. Pedro, e a gente vai parar um pouquinho nele para falar sobre quando Jesus o diz, fala com ele. Jesus, num diálogo com Pedro, diz assim para Pedro: Pedro, o diabo queria te cirandar. Você já parou para pensar nessa palavra cirandar? Qual que era a intenção do diabo? O que o diabo queria com Pedro? E por que Pedro? E Jesus estava de olho nisso, no mundo espiritual. E Jesus fez essa revelação para Pedro: Pedro, olha, você não está vendo, você não percebe nada,
Você não tem noção sequer, mas eu vou te dar uma revelação. O que está acontecendo no mundo espiritual em termos de guerra, em termos de luta, em termos de labuta a seu respeito. O diabo, Pedro, quer te cirandar. E sabe o que Jesus queria dizer de uma forma mais profunda para Pedro? Jesus queria dizer o seguinte: Pedro, na verdade, o que o diabo quer com você é tirar seu rumo, desviar seu foco, fazer você andar de um lado para o outro sem definição. O diabo, Pedro, me pediu para que ele pudesse agitar a sua vida. Vê se tem aí uma coincidência ou uma conciliação com muitas pessoas que você conhece. O diabo queria Pedro, na realidade, agitar a sua vida de um lado e para o outro. Quando você vai lá entender, no dicionário, a palavra cirandar significa tirar você dentro de uma escolha, te selecionar. Imagina. E Pedro não sabia disso. Já pensou se esse curso fosse o curso normal que deveria ser seguido? Pedro iria ser cirandado, tirado o foco. Ele ia ficar sem rumo, como de fato depois da morte de Cristo ficou. Desistiu, voltou para a praia, para a sua atividade antiga, pescador lá no mar. Aí você vai entender, lá em Lucas 22:32, o argumento de Jesus com Pedro. Pedro, eu roguei por ti, Pedro. Em outras palavras, eu pedi proteção para você. Eu pedi ao Pai que desse a você, na realidade, um abrigo, uma direção, uma posição, e não deixasse o diabo te cirandar, Pedro. A história de Pedro seria muito diferente. Quando Jesus se pronuncia dessa maneira em Lucas 22:32, eu entretanto roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse, e foi o que Cristo disse a Pedro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu servi de broquel, de impedimento, senão a situação ia complicar para você. A história de Pedro seria muito diferente se Jesus não o protegesse. Jabes, Pedro, Abraão e tantos outros experimentaram o poder da oração. Jesus, ele ora por Pedro, ele intercede por Pedro, para que Pedro não tivesse o destino natural o qual o diabo queria dar. Deixa eu pegar esse homem, deixa eu selecionar esse homem. Olha como ele é, olha como ele é bronco, olha como ele na realidade é agitado, olha como ele tem o seu temperamento aí sanguíneo, todo extrovertido, avança em tudo. Deixa eu pegar esse homem, Jesus. Não, eu vou proteger. Quando você pede proteção, não é só pedir proteção. Você pede passagem para andar. Guarda isso, vou falar devagar. Quando você se relaciona com Deus e sabe que Deus te protege, invoca a Deus para Deus te proteger, espera que Deus o proteja, conta com isso. Você está pedindo passagem, autorização para caminhar. E tem muita gente dentro da igreja sem essa petição a Deus. Está querendo caminhar e não vai. Está querendo andar e não anda. Quando você é protegido, você ganha uma passagem, uma autorização para caminhar. Por quê? Todos os caminhos existem perigos. Todos os caminhos existem perigos.
E quando você vai no caminho, vai andando, caminhando e precisa passar por ele, não tem outro caminho, o que você precisa é a autorização de Deus, passagem. E isso tem relação com a proteção. Sem pressa, vamos discutir isso. O matrimônio tem muitos perigos. Deus me deu autorização para passar, para caminhar, para progredir. E quando você vê os divórcios em grandes proporções, você vai verificando que os perigos aconteceram. A criação de filhos tem perigos. Filhos que você vê que tem muitas dificuldades em vários setores. E o que você precisa é de proteção, porque uma má influência, um pensamento equivocado, um itinerário conduzido de forma errada, dá problemas para os filhos, há perigos. E contra perigo o que exige-se é proteção. Nas amizades há perigos. Todo caminho tem seu perigo. Todo. Então, se no matrimônio há, na igreja há, nas amizades há, em todos os lugares há um tipo de perigo, como é que eu faço? Eu preciso de Deus como broquel, como proteção, como defesa, como amparo. Eu preciso fazer esse tipo de invocação. Deus, me proteja, tenha misericórdia de mim. Eu peço passagem, eu preciso passar, mas estou travado, estou sentindo que a minha vida está travada. Eu tenho que começar a orar nesse aspecto, nessa condição. Deus, destrava isso para mim, me protege. Quando você pede proteção a Deus, você pede sossego. Vive uma vida desassossegada, ela é ruim. Uma vida desassossegada, na realidade, ela traz transtornos. Biblicamente, a gente vai ver semana que vem, a gente vai, sem pressa, ver a oração que Cristo fez. Primeiro, proteção. Segundo, santificação. Que ideia é essa? As pessoas serem santificadas. Por que há necessidade disso? E diz o texto de numa profundidade maior: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que negócio é esse de Cristo orar? Que negócio é esse, né? De Cristo orar em relação à unidade das pessoas. Pai, faça-os um. Eles precisam de unidade. Que negócio é esse de Cristo orar para ter comunhão com Ele? Eles vão precisar ter comunhão comigo, Deus. Claro. Então, para a gente finalizar, para você entender essa ideia de quando você pede proteção, o que você pede é sossego. Semana que vem a gente vai lá em Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. O cara ficou perturbado. A proteção saiu dele. Passou para Davi. Saul ficou louco, perturbado. Como fazer as coisas dessa maneira? Saul não sabia para onde ia, o que fazer, não sabia como proceder. Voltando ao princípio da escola dominical de hoje, Saul perdeu a paz, a direção, o caminho. Ele perdeu na realidade o propósito, o significado. E tudo para a vida dele começou a ficar em vão. Proteção. Comece a pensar nisso. Comece a orar pela sua família pedindo proteção. O casamento tem perigo, a igreja tem perigo, as amizades têm perigos, tudo tem perigo, e Deus precisa entrar lá com a sua proteção para pedir passagem, para andar. Você já foi bloqueado em algum lugar? Você queria passar e não pôde por algum motivo? Esqueceu a identidade em casa? Aconteceu um problema? Ah, não pode. Você não passa. Porque você precisa de proteção. A igreja precisa da proteção de Deus. Amém? Fiquemos de pé.